Olá, estudantes! Aqui quem fala é o professor Ilson de Oliveira Mariano. Eu sou professor de História e essa aula é para vocês, estudantes do ensino médio. O tema que nós vamos trabalhar na aula de hoje é Escravatura no Brasil, a Lei Áurea de 1888. Para a aula de hoje, nós vamos utilizar os temas contemporâneos transversais, ou TCTs. O TCT dessa aula é Cidadania e Civismo, Educação em Direitos Humanos. Além disso, espera-se também que vocês desenvolvam nessa aula a seguinte habilidade do currículo paulista, conforme aparece aí na tela. Vamos ler juntos? Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Então vamos lá dar início à nossa aula? E para começarmos, eu quero fazer a seguinte pergunta: qual foi a importância do movimento abolicionista na luta pela abolição da escravatura no Brasil? É com essa pergunta que iniciamos a aula e quero que vocês reflitam sobre ela para que juntos possamos chegar a uma resposta. Bem, vamos falar um pouco sobre a história do Brasil e como esse território foi colonizado. Nós temos aí na tela que a colonização do Brasil se iniciou em 1500 com a chegada dos portugueses e contou com 3 grandes ciclos econômicos: o do pau-brasil, o do açúcar e o do ouro. Mas aí temos uma grande questão: o trabalho de derrubada da árvore pau-brasil, a produção do açúcar e a extração do ouro eram feitas através de mão de obra escrava dos escravizados africanos e indígenas. Os escravizados africanos viviam de forma desumana, pois se alimentavam de forma precária, vestiam trapos e tinham uma jornada de trabalho de até 20 horas por dia. Nesse cenário, um grande líder que aparece é Zumbi dos Palmares, que durante 20 anos liderou o maior quilombo existente no Brasil. Devemos mencionar que em 1692, o bandeirante Domingos Jorge Velho comandou um ataque ao quilombo dos Palmares e teve todas as suas tropas devastadas. Mas no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi traído por um de seus aliados e entregue às tropas dos bandeirantes, sendo degolado aos 40 anos de idade. Em relação aos escravizados indígenas, em 1755 ocorreu a abolição da escravatura indígena no Brasil com uma lei válida para o estado do Grão-Pará e Maranhão, e posteriormente, em 1758, com o Marquês de Pombal, a lei foi estendida para todo o país. Na verdade, o objetivo do Marquês era conquistar a simpatia das populações nativas e incorporar os índios à sociedade colonial, porque assim eles atenderiam aos interesses portugueses de assegurar territórios disputados com espanhóis e franceses. Durante o século XVIII, devido à natureza repressiva da escravidão no Brasil, muitas das lutas dos escravizados negros foram invisibilizadas e seus registros históricos são limitados. Já no século XIX, no dia 7 de setembro de 1822, foi declarada a independência do Brasil por Dom Pedro I, levando ao rompimento entre Brasil e Portugal. Porém, o Brasil ainda manteria a escravidão por mais 66 anos. Em meio a essas questões, é também no século XIX que entram em cena Luiz Gama, José do Patrocínio e André Rebouças, os 3 grandes abolicionistas negros brasileiros. Luiz Gama era advogado e defendeu gratuitamente inúmeros escravizados brasileiros, conseguindo a libertação de mais de 500 por via judicial.
José do Patrocínio era jornalista e ativista político. Realizou conferências públicas, ajudou a fuga de muitos escravizados e militou ativamente, organizando núcleos abolicionistas. André Rebouças era engenheiro e professor e se engajou na campanha abolicionista, ajudando a fundar diversas sociedades, entre elas a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, e também redigiu os estatutos da Associação Central Emancipadora, que também era uma instituição abolicionista. Bem, é importante compreendermos que, mesmo com todas essas lutas dos abolicionistas, a abolição da escravatura no Brasil ocorreu de maneira gradual e através de leis que foram aos poucos beneficiando os escravizados. Foi somente no dia 13 de maio de 1888 que foi decretada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, extinguindo o trabalho escravo no Brasil e libertando mais de 700 mil escravizados que viviam no país. É importante falarmos que a abolição da escravatura não foi resultado da bondade da princesa, mas sim resultado da luta do movimento abolicionista, da resistência dos escravizados e de parte da sociedade brasileira que lutou muito para que isso acontecesse. Bem, estamos chegando ao fim dessa aula e precisamos responder aquela pergunta inicial: qual foi a importância do movimento abolicionista na luta pela abolição da escravatura no Brasil? Nós podemos responder e assim concluir que o movimento abolicionista foi fundamental na luta pela abolição da escravatura no Brasil. Os abolicionistas lutaram pela igualdade racial, defendendo a libertação dos negros escravizados, e por meio de suas ações eles conseguiram mobilizar a sociedade, conquistando diversas medidas que levaram o Brasil à abolição da escravatura em 1888. Bem, agradeço a vocês, estudantes, por terem acompanhado essa aula até aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem o tema e atingido a habilidade proposta no início dessa aula. Um grande abraço e até a próxima!